Já estamos de volta agora com a expectativa do início da sessão plenária, já com os ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. A presença dos ministros e também, esperando aqui agora a entrada para ocupar o respectivo lugar do Procurador-Geral da República, representante ou representante respectivo do Ministério Público, é claro. Outros ministros também já se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão plenária da tarde de hoje, que agora está completa. Vamos ao vivo direto do plenário. Muito boa tarde a todas. Ministra vice-presidente Rosa Weber, ministra decana, ministra Carmen Lúcia, ministro decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, aqui na nossa tela, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça. Nós vamos dar início à abertura da 19ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando também o doutor Paulo Gonet Branco, aqui nosso vice-procurador-geral eleitoral, que representa aqui o procurador-geral da República. Então, vamos dar início com a leitura da ata da sessão anterior. A secretária pode ler. 18ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 15 de junho de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o senhor ministro André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h45, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Senhores, antes de dar início ao julgamento desta quarta-feira, dia 22 de junho de 2022, eu rememoraria, para regozijo de toda a Corte, uma data que não poderia passar de forma alguma em branco. No dia 20 de junho, há exatos 20 anos, tomava posse como integrante do Supremo Tribunal Federal o nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Então, seguindo o ritual da nossa instituição, a seriedade dos nossos trabalhos e sempre destacando o trabalho dos senhores ministros, eu gostaria que, em nome da Corte, o ministro Dias Toffoli fizesse uso da palavra para saudar Vossa Excelência em nome de todos nós. Som. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Uma boa tarde às senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, senhores ministros, que cumprimento de imediato na pessoa do ministro Gilmar Mendes. O senhor vice-procurador-geral eleitoral, que está representando o Ministério Público na sessão de hoje, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, familiares do ministro Gilmar Mendes e amigos do ministro Gilmar Mendes e imprensa e todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, senhor presidente, devo pedir desculpas em especial ao ministro Gilmar Mendes, o nosso decano, por não estar presencialmente fazendo essa oração em nome de toda a Corte, a Sua Excelência. Por razões que é de conhecimento dos eminentes colegas, ainda não tenho condições de estar
presente fisicamente no plenário. Pois bem, senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecê-lo por essa possibilidade de ir mantendo uma tradição que é sempre importante no mundo e nas nossas instituições, de poder fazer essa homenagem ao ministro Gilmar Mendes. E também, desde logo, além da ausência pessoal, presencial, me excusar, porque, evidentemente, a minha fala não estará à altura de todo o merecimento que o ministro Gilmar Mendes tem de todos nós. Sejamos nós, os seus colegas de hoje, os colegas de ontem, sejam todos aqueles que passaram em sua vida, seja em todas as instituições e nos altos cargos que Sua Excelência tão bem conduziu e tão bem atuou. E é exatamente isso. No último dia 20, como Vossa Excelência acaba de dizer, o ministro Gilmar Mendes completou 2 décadas, 20 anos de juiz constitucional. E reitero que é uma alegria, além de uma honra, para mim, falar em nome da Corte, de todas as colegas e colegas, e digo de toda a comunidade jurídica de todo o Brasil, para prestar a devida homenagem a tão notável magistrado, a tão excepcional pessoa humana. O ministro Gilmar Mendes é jurista, de predicados singulares. É certamente o mais notável constitucionalista brasileiro vivo. É também a grande mente por trás da dimensão e da relevância assumidas pela jurisdição constitucional, em especial após a Constituição de 1988, da qual todos nós somos guardiões. Sob a influência determinante de suas teses, ainda de antes de ser magistrado, o tribunal transitou do papel de última instância recursal, produtora de julgamentos individuais, para o de uma Corte Constitucional defensora dos direitos fundamentais e uma Corte que decide questões sociais e institucionais de alta relevância e de impacto em toda a sociedade. O homenageado é ainda um humanista, um agente da concretização dos direitos humanos e fundamentais escritos na Constituição de 1988. E digo concretização porque, para além daquilo que está no papel, no pacto fundante de nossa nação, que é a Constituição de 1988, são as ações humanas que fazem com que esses direitos se realizem. Por isso, estamos celebrando hoje, não somente a brilhante trajetória do ministro Gilmar Mendes nestes 20 anos, mas tudo o que ele significa para o Supremo Tribunal Federal, para o Poder Judiciário Nacional e também para toda a sociedade brasileira. E com repercussões que sabemos também mundo afora. Gilmar Mendes nasceu em Diamantino, sua querida cidade, no estado do Mato Grosso, mas foi em Brasília, aqui na capital federal, a terra que escolheu para trilhar o que se revelaria em uma brilhante jornada e uma das carreiras nacionais mais importantes de nossa história.
sua luminosa caminhada, iniciou com a graduação em Direito na Universidade de Brasília. Na UNB, também obteve o título de mestre, sob a orientação do eminente e notável ministro José Carlos Moreira Alves. Obteve ainda um segundo mestrado e um doutorado com o predicado Magna Cum Laude pela Universidade de Münster, na Alemanha. Como produto dessas qualificações, Sua Excelência produziu textos seminais para o que viria a ser as modernas e contemporâneas doutrina e jurisprudência do controle de constitucionalidade no Brasil. Sem Sua Excelência e a história de sua vida, mesmo antes de ser ministro desta Corte, nós não teríamos uma série de instrumentos que hoje utilizamos no dia a dia, que parecem instrumentos do cotidiano, como se fosse desde sempre, mas sabemos que não. Este trabalho que nós hoje podemos fazer tem, não tenho dúvida nenhuma, uma origem na mente brilhante de Gilmar Mendes. Destaco a sua tese de doutorado, o controle abstrato de normas perante a Corte Constitucional Alemã e perante o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de obra magnânima de direito comparado. Com base nesses estudos, ainda no final da década de 80 do século passado e depois, no início do século XXI, Gilmar Mendes sustentava teses visionárias em prol do fortalecimento da jurisdição constitucional e do seu papel na tutela dos direitos fundamentais. Produziu uma extensa lista de obras basilares para o estudo do direito constitucional. Duas de suas obras já foram contempladas na categoria Direito pelo mais tradicional prêmio literário do Brasil, o famoso Prêmio Jabuti. O seu clássico Curso de Direito Constitucional, obra escrita juntamente com o procurador e professor Paulo Gustavo Gonet Branco, e o livro Comentários à Constituição do Brasil se destacam entre tantas e inúmeras que são impossíveis de descrever num discurso que tem o seu limite. Gilmar Mendes segue exercendo ainda intensa e contínua atividade docente e acadêmica, honrando o ensino e, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoando a pesquisa jurídica no Brasil. Em sua trajetória profissional, foi procurador da República, ocupou diversos cargos estratégicos na alta administração pública federal, como consultor jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República, assessor técnico do Ministério da Justiça, na gestão do também colega de sempre, ministro Nelson Jobim, foi ainda subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil por vários anos e advogado-geral da União. Na administração pública, participou da elaboração de diversas propostas legislativas que resultaram na ampliação dos instrumentos do controle concentrado de constitucionalidade e no desenvolvimento processual de todos esses diversos e novos institutos. Juntamente com o professor Ives Gandra,
foi autor do projeto de emenda constitucional 130 de 1992, que originou a emenda constitucional número 3 de 1993, por meio da qual foi instituída a ação declaratória de constitucionalidade. E aqui também repito, não temos o tempo de uma sessão para destacar tantas outras proposições que teve na mente do ministro Gilmar Mendes a sua origem. Assim como não teríamos tempo aqui para falar de sua gestão, que acabo de mencionar rapidamente, como advogado-geral da União ou subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República. A Sua Excelência, sem dúvida nenhuma, traz em todos esses cargos uma história da qual, inclusive, dou testemunho pessoal, porque por algumas dessas instituições e alguns desses cargos transitei e em todos eles, até hoje, todos que com ele tiveram a alegria, a possibilidade de trabalharem, fazem as maiores e as melhores referências como sendo aquele que mais marcou esses locais em que passou. Participou da elaboração dos anteprojetos que deram origem àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, as leis que disciplinam o controle de constitucionalidade, a lei da ação direta, a ação declaratória, da ação por omissão e da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Suas contribuições teóricas, ministro Gilmar, foram determinantes para a ampliação da participação social no processo decisório da Corte, com a previsão legal do amicus curiae e das audiências públicas, as quais hoje concretizam o ideal de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. E graças à sua atuação funcional e acadêmica destacada, Gilmar Ferreira Mendes, lá de Diamantino, foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para o Supremo Tribunal Federal, tendo tomado posse nessa Igreja Corte em 20 de junho de 2002. Nesses 20 anos, o ministro Gilmar Mendes proferiu o total de 195.434 decisões, entre colegiadas e monocráticas. Em sua longa trajetória como juiz constitucional, o ministro Gilmar Mendes tem sido aguerrido defensor dos direitos fundamentais, dos direitos sociais e da dignidade da pessoa humana, sempre demonstrando alta sensibilidade, perspicácia, inteligência e criatividade diante da realidade social brasileira, da realidade institucional, da situação dos grupos sociais em situação de vulnerabilidade. São da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes decisões paradigmáticas em defesa da dignidade e das garantias processuais de réus e investigados. Dentre tantas, destaco a afirmação de que a falta de estabelecimento penal compatível com a sentença não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Reconhecimento do direito à indenização por danos morais ao preso submetido a condições degradantes. A fixação
de condicionantes à entrada forçada em domicílio sem autorização judicial, a inconstitucionalidade da condução coercitiva para a realização de interrogatório e a possibilidade de conversão da prisão provisória em prisão domiciliar de pais e responsáveis por crianças menores ou por pais de pessoas com deficiência. No contexto do enfrentamento da pandemia da Covid-19, Sua Excelência foi o relator da ADPF 811, em que reconhecida a possibilidade de restrições temporárias de atividades religiosas presenciais durante a pandemia. O homenageado foi ainda o redator do julgamento pela qual essa Suprema Corte determinou a instituição da renda básica de cidadania como meio de combate à pobreza e à extrema pobreza no Brasil. Sua aguçada sensibilidade social também se manifestou no julgamento em que declarada a inconstitucionalidade do critério da renda per capita de 1/4 do salário mínimo para a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas com deficiência. O ministro foi o redator do acórdão em que foi reconhecido o status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, a partir do que assentou a impossibilidade de prisão civil do depositário infiel. Essa decisão contribuiu decisivamente para o reconhecimento da força normativa dos tratados de direitos humanos na ordem jurídica interna. Devemos, em grande medida, ao homenageado, a construção de uma jurisprudência robusta, voltada à densificação e à efetividade dos institutos da jurisdição constitucional previstos no nosso pacto fundante atual, a Constituição de 1988, e na sua legislação regulamentar. O ministro Gilmar teve protagonismo na definição dos contornos de atuação do STF no controle de omissões inconstitucionais. É ainda da lavra de Sua Excelência o paradigmático julgamento do mandado de injunção 708, relativo ao direito de greve de servidores públicos, em que foi reconhecida a omissão na regulação desse direito e determinada a aplicação analógica da Lei Geral sobre Direito de Greve. Destaco ainda a elaboração jurisprudencial dos institutos da modulação dos efeitos da decisão, superando aquela ideia vetusta de que qualquer decisão por inconstitucionalidade levaria à anulidade desde o início, o que muitas vezes levava, em razão de efeitos tão complexos, a que a própria Corte tivesse uma jurisdição defensiva, mas a solução da modulação e também do efeito vinculante, para também não deixar de falar da interpretação conforme a Constituição e de todos aqueles requisitos de cabimento da arguição de descumprimento fundamental. Seria tanto o que poderíamos falar que, novamente, me desculpo de não poder estar à altura do merecimento da oração que faz jus o ministro Gilmar Mendes, que também se destacou por sua gestão primorosa como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça
durante o biênio 2008 e 2010, sem falar em suas passagens pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, na qualidade de presidente do STF, Sua Excelência assinou o segundo Pacto Republicano, pelo qual os poderes da República se comprometeram a promover um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para além de permitir as legislações de transparência, de combate à corrupção, todas elas estudadas e previstas nesse Pacto Republicano. Um dos principais resultados também foi o fortalecimento da Defensoria Pública e da defesa dos mais despossuídos, que não têm condições de acessar a justiça, mas que trabalhou incansavelmente para dar esse acesso. O ministro Gilmar Mendes, dando concretude ao postulado que justifica a existência da justiça, que é o postulado do acesso universal ao Poder Judiciário. Ainda em sua gestão, diversos expedientes de racionalização da prestação jurisdicional foram adotados, a exemplo de medidas para tornar efetivos os institutos da repercussão geral e também da súmula vinculante. Hoje, todos nós e a sociedade como um todo colhemos os frutos desse impulso iniciado pelo ministro Gilmar Mendes, evidenciados pela redução significativa do acervo do tribunal. Sua Excelência foi o terceiro presidente do Conselho Nacional de Justiça, tendo contribuído decisivamente para a ampliação das atribuições do órgão, o qual se elevou à qualidade de coordenador das políticas judiciárias nacionais. E à frente do CNJ, com o seu perfil humanista e a sua sensibilidade, vieram ainda mais à tona exatamente com uma série de projetos de promoção dos direitos humanos e da cidadania. Por meio dos mutirões carcerários foram deferidos mais de 20 mil alvarás de solturas a pessoas que estavam presas indevidamente. Em sua gestão foi firmado o projeto Começar de Novo, que destina vagas de trabalho em entidades públicas e privadas a egressos do sistema penitenciário. E aqui também posso dar um depoimento pessoal. Há algum tempo atrás, almoçando em um restaurante na cidade de São Paulo, um garçom veio comentar comigo que era um egresso do sistema penitenciário, e que ele só conseguiu voltar a ter emprego graças ao projeto Começar de Novo. Aquilo é algo que nos toca, apesar de ser algo de uma pessoa comentando, mas é um pouco que vale muito e um muito que vale tudo. Prestigiando o projeto que fundou, o próprio ministro Gilmar Mendes emprega em seu gabinete, em serviços de apoio, diversas pessoas contempladas pelo projeto. Senhoras e senhores, um traço característico do ministro Gilmar Mendes é, sem dúvida, a veemência com a qual sustenta suas posições teóricas e suas interpretações legais e constitucionais. Sou um admirador da sua coragem e da sua resiliência, com as quais sustenta entendimentos, muitas vezes, que podem ser contrários às expectativas
de grande parcela da sociedade, mas que são sempre fundamentadas e fundamentados os seus despachos e decisões em sólida interpretação do fenômeno jurídico e social. Mas também, apesar de sua veemência e da sua coragem na defesa das suas posições, temos o dever de registrar que Gilmar é um exímio ouvinte e observador. Escuta, e é muito importante escutar. É analítico, dono de um raciocínio jurídico aguçado, sempre atento às peculiaridades de cada caso e às repercussões de cada decisão. Graças a essas qualidades e à sua determinação, costuma formular soluções engenhosas para os casos que aprecia, aptas a efetivamente pacificar os conflitos, preservando a segurança jurídica e a rigidez da ordem constitucional. Penso que a função do magistrado é, acima de tudo, promover a pacificação. E o ministro Gilmar Mendes cumpre muito bem esse papel. Com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, em junho de 2021, o ministro Gilmar Mendes passou a ser o decano do Supremo Tribunal Federal. Figura que sabemos nós tem uma importância institucional de promoção de diálogo e de harmonia. Ministro Gilmar Mendes, é uma honra ter Vossa Excelência como referência de ministro mais experiente da Corte, nosso decano, a nos iluminar nessa árdua e desafiante missão de prestar uma jurisdição constitucional efetiva e adequada. Senhoras e senhores, como podemos verificar, o homenageado é magistrado, incansável e apaixonado pelo ofício da jurisdição constitucional, ao qual se dedica de corpo e alma em qualquer segundo de sua vida. Seja da sua tribuna, seja lecionando em sala de aula, seja orientando novos pesquisadores e formando os novos juristas, o ministro Gilmar Mendes segue formando gerações de cidadãos e de operadores do direito na arte de zelar pela Constituição e pelos direitos fundamentais. Sob a influência e inspiração do homenageado, inúmeros alunos e ex-alunos seus assumiram cargos prestigiosos e em seus ofícios têm levado adiante as lições aprendidas com esse professor, que digo professor de todos nós, que é o ministro Gilmar Mendes. Por onde passa, e também aqui entre nós, Gilmar segue, sim, sendo um professor e mestre, a nos guiar pelos fascinantes e muitas vezes difíceis e tortuosos caminhos rumos à concretização na realidade social dos comandos da Constituição de 1988. E aqui não posso também deixar de anotar que, para além da paixão pelo direito, tem lugar no coração de Gilmar Mendes o amor por Guiomar, sua esposa, e pelos filhos Laura Schepel Mendes e Francisco Schepel Mendes, e também aos seus enteados, e também é
um grande amigo, um amigo para valer. O direito está tão intensamente cravado no seio dessa família que todos ali, em alguma medida, a ele se dedicam. Guiomar é renomada advogada brasileira, Laura e Francisco também se destacam como notáveis estudiosos e profissionais da área. O direito, sobretudo o direito constitucional, é lar para Gilmar Mendes. É edifício que ele próprio tem ajudado a construir e a zelar, como aquele que consegue edificar uma catedral e nela também oficiar a sua missão. Com carinho, dedicação de quem zela por sua própria casa, ministro Gilmar Mendes zela pela Constituição e pela jurisdição constitucional. Ministro Gilmar Mendes, querido amigo, registro também, em nome pessoal, a minha admiração e também minha enorme gratidão à Vossa Excelência. Em todos os meus quase 13 anos de Supremo Tribunal Federal, tendo a honra de ombrear ao lado de Vossa Excelência, seja no plenário, seja no passado em turma, pude contar sempre com a sua orientação, com a sua escuta atenta e a sua abertura ao diálogo. Tenho certeza de que Vossa Excelência honra e orgulha o Supremo Tribunal Federal, a todos nós, seus colegas de hoje e de ontem e de sempre, e o Poder Judiciário, mas principalmente a democracia brasileira e esse país que tanto Vossa Excelência ama. A minha palavra é obrigado, ministro Gilmar Mendes, sucesso sempre, gratidão. Deus abençoe. Eu convido agora o Procurador da República, doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, para a sua homenagem. Senhor Ministro Presidente, Ministro Luiz Fux, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Ministro Gilmar Mendes. É com especial regozijo que me associo ao Tribunal para celebrar os 20 anos de magistratura na Corte do Ministro Decano Gilmar Mendes. E o faço em nome da Procuradoria-Geral da República e em meu nome pessoal. Há 20 anos, eu me encontrava na fileira de cadeiras, que está bem à minha frente agora, e também se encontravam familiares, amigos e, significativamente, o grande ícone do sutil orgulho nacional, Pelé. Dividia com eles e com a multidão que assomava a corte, dentro e fora do plenário, a emoção de ver chegar ao mais alto tribunal do país aquele que, desde sempre, os seus amigos sabíamos talhado e vocacionado para o cargo. Unia-nos a convicção de que o Supremo Tribunal Federal seguiria, com a cadeira ocupada pelo ministro Gilmar Mendes, a sua história luminosa de juízes dedicados, comprometidos com o direito e intimorados. As melhores expectativas, senhor presidente, foram superadas e o foram largamente pela atuação do ministro homenageado, marcada pelo brilho da inteligência, pelo talento aplicado à consecução dos melhores valores constitucionais, pela segurança de princípios, pelo senso republicano e pelo assíduo respeito à dignidade de cada pessoa. É justo e devido comemorar os 20 anos nesta augusta casa do ministro Gilmar Mendes, como também é de rigor que as instituições democráticas e os jurisdicionados lhe sejam reconhecidos por toda esta vasta porção da sua vida dedicada incansavelmente à realização dos mais elevados ideais de convivência
plasmados na Constituição de que o Supremo Tribunal é o protetor máximo. Muito obrigado. Senhoras ministras, senhores ministros, a título de comemoração das 2 décadas do ministro Gilmar Mendes em nossa Corte, a presidência solicitou à equipe da TV Justiça que produzisse um documentário que estreia nesse próximo domingo, às 22 horas, e terá reprise ao longo da semana seguinte. E agora vamos assistir apenas a um trecho dessa homenagem. Uma carreira marcada pela formação intelectual sólida e pelo diálogo institucional de quem passou por diversos cargos públicos. O ministro Gilmar Mendes é uma pessoa, diria eu, polivalente e, como disse, um formador de opinião. Gilmar Mendes está na história do Supremo Tribunal Federal e da Justiça brasileira como um dos seus maiores nomes. Participou, diria, de todos os julgamentos importantes nas últimas 2 décadas, nesses 20 anos, ou seja, ele participou de tudo que o Supremo Tribunal Federal construiu em termos de proteção aos direitos fundamentais. Tem na presença, na figura do Gilmar, alguém que funciona como agente estabilizador da nossa República. É uma pessoa realmente que tem a habilidade de ouvir, de se fazer ouvir e de procurar soluções para os problemas. A visão constitucional e um largo conhecimento jurídico que conduziram Gilmar Mendes a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal o Dr. Gilmar Ferreira Mendes. Diamantino a Brasília, a trajetória do decano da mais alta corte do país é retratada em um documentário produzido pela TV Justiça, que mostra, através dos depoimentos de quem testemunhou cada fase, os 20 anos do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Os principais julgamentos, as contribuições de teses jurídicas, as produções acadêmicas, a atuação ao longo de 2 décadas do ministro Gilmar Mendes em defesa da ordem constitucional. Tudo isso em exibição na TV Justiça, no documentário Gilmar Mendes, 20 anos no STF, com estreia no domingo e com reprises durante toda a semana. Para finalizar as nossas justas homenagens, eu informo também que nós teremos uma exposição sobre a vida do nosso decano, Gilmar Mendes, que permanecerá até setembro no Espaço Cultural Menezes Direito, chamado Tapete Vermelho do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi inaugurado com este nome na gestão do ministro Gilmar Mendes. A exposição organizada pelo Museu do Supremo traz um panorama geral da trajetória do ministro Gilmar Mendes, sua importante atividade doutrinária e científica, bem como uma seleção de julgados que evidenciam sua atuação na proteção dos direitos fundamentais. A amostra engloba tanto a atuação no Supremo Tribunal Federal quanto no Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, convido a todos para que confiram a exposição com os principais feitos do ministro Gilmar Mendes. Esse conteúdo também será divulgado no site e nas redes sociais do Supremo. Meus parabéns, ministro Gilmar Mendes. Presidente. Tem a palavra. Boa tarde a todos, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, caro presidente, caros ministros, caro vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Bonet, presente, ministro Dias Toffoli, a quem agradeço em especial maneira pela delicadeza e pelos encômios do seu pronunciamento. Presidente, gostaria também de agradecer
essa cuidadosa homenagem preparada pelo Museu do Supremo Tribunal Federal e pela TV Justiça. Penhoradamente agradeço as palavras utilizadas por Vossas Excelências em razão dos 20 anos de exercício de minha magistratura constitucional. Efemérides como esta suscitam certa angústia nos homenageados, porquanto evidenciam o outono dos tempos. Quanto a mim, procuro cultivar o lado positivo. A outra alternativa, como sabemos, é não estar vivo. E eu também devo registrar, a guisa até de improviso, presidente, que estou muito mais acostumado, acho que pelo meu feitio, a ser criticado do que ser elogiado. Então, isto faz com que, às vezes, eu receba a homenagem com um certo estranhamento. Celebro, por isso, a vida, o convívio com Vossas Excelências. Celebro, sobretudo, ter a oportunidade ímpar de ser membro do Supremo Tribunal Federal, em um dos mais produtivos e desafiadores períodos de sua existência. Uma honra sem tamanho. Sei também que as falas proferidas por homenageados tendem a levar os ouvintes ao enfado. De antemão, tranquilizo meus pares. Sêneca não me deixa esquecer que fazer publicidade da nossa virtude significa que nos preocupamos com a fama e não com a virtude em si. Estou imbuído de um propósito estoico, portanto, e de mim nada ou pouco mencionarei. O protagonista de minha fala é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que enfrenta um desafio dos mais inusitados na quadra que atravessamos. O desafio de precisar enfrentar a irracionalidade, o desafio de ter muitas vezes que lutar pelo óbvio. Se é assim, comecemos por uma premissa absolutamente fundamental. A jurisdição constitucional brasileira possui uma relação intrínseca com o ambiente constitucional democrático e republicano. A democracia e a república foram os dois vetores que orientaram o desenvolvimento da jurisdição constitucional no Brasil. Isso se vê tão logo em seu início, quando influências de estilo norte-americano foram decisivas para a adoção inicial de um sistema de fiscalização judicial de constitucionalidade das leis e dos atos normativos em geral. Foi um batismo de fogo. Rui Barbosa vislumbrou na ação de habeas corpus um meio célere para combater atos de exceção, conduzidos por Floriano Peixoto. A exemplo da Constituição norte-americana, a Constituição brasileira de 1891 não previa explicitamente que ao juiz era próprio examinar a validade das leis. Rui pontificou que esse silêncio não inviabiliza o exercício do controle de constitucionalidade, que nada mais seria do que o resultado natural e óbvio de toda a Constituição escrita. Corolário imperioso das formas limitadas de governo, um poder decorrente da atividade jurisdicional e, nessa condição, um poder de hermenêutica e não um poder de legislação. Essa diferença entre o ofício judicante e a atividade política é basilar para explicar por que um tribunal constitucional pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, sem que isso signifique uma usurpação de competência do Congresso Nacional. Como bem pontuado por Dita Green, a matéria de controle de constitucionalidade é evidentemente política, mas os métodos e procedimentos são judiciais. E o Estado constitucional é exatamente isso. Os tribunais permitem que questões de poder sejam tratadas como questões de direitos fundamentais. Quando o Supremo determina a adoção de medidas, inclusive de ordem orçamentária, para que seja realizado o censo demográfico, não há falar em tolhimento da discricionariedade do Poder Executivo. Apenas se leva a sério a importância que o recenseamento possui para a condução e formulação de políticas públicas, bem como para a manutenção do federalismo, autonomia financeira dos entes federados, dado o impacto no rateio de impostos pela via dos fundos de participação constitucionalmente previstos. Quando este tribunal, presidente, declara que a Constituição confere também aos estados e municípios
a competência de adotar providências para o combate à pandemia de Covid-19. E eu considero essa uma decisão exemplar desta Corte, um conjunto de decisões exemplar desta Corte. Não se mostra possível ver nisso uma subtração de parcela do poder da União. O direito à vida e à saúde não tem um proprietário, sendo antes dever do poder público como um todo. Com o benefício da distância histórica, nesses 20 anos de magistratura constitucional, tenho observado um uso cada vez mais corriqueiro e um lugar comum. Descrever tais atuações do Supremo Tribunal Federal sob o rótulo de um ativismo judicial. E, normalmente, quando se usa essa expressão, nós estamos cansados de ver, não se está fazendo um elogio, não é, presidente? Se está fazendo uma crítica. O que essa postura intelectual, a meu ver, indolente, não consegue captar é que o conhecimento de temas de fundo político não é fruto de um capricho do Supremo Tribunal Federal, mas dos termos da própria Constituição de 88, que permite que praticamente todas as controvérsias constitucionais relevantes possam ser submetidas ao Supremo Tribunal Federal como questões de direito, repito. Recentemente eu lembrava, presidente, em São Paulo, do célebre caso, aqui decidido em 1971, sobre a censura prévia a livros, jornais e periódicos. O decreto 1071 de 1970, decreto-lei, que estabelecia a censura prévia a livros, jornais e periódicos, por força, inclusive, do AI-5, no governo do presidente Médici. O MDB, então, levou ao procurador-geral uma arguição de inconstitucionalidade, pedindo que trouxesse ao Supremo Tribunal Federal essa reivindicação. E que fez o procurador-geral, que tinha, como nós sabemos, o monopólio da ação, arquivou o pedido. Que fez, então, o MDB, o partido de oposição único naquelas circunstâncias. Veio ao Supremo com uma reclamação, dizendo que aquilo era uma usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Num dia qualquer, suponho de março de 1971, o Supremo se debruçou sobre esta questão. E parecia que havia um consenso básico de que, não tendo a jurisdição constitucional sido provocada, não haveria por que o tribunal deliberar sobre a questão. Mas uma voz se levantou no plenário, do reconhecido, inquieto Adalto Lúcio Cardoso, insuspeito de ser ideologicamente contra o regime militar. Fora presidente da Câmara dos Deputados na gestão de Castelo Branco. Veio por suas mãos, de Castelo Branco, ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele disse, eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão. Os colegas diziam, mas se o procurador-geral não agiu, nós temos que confiar no juiz de primeiro grau. Afinal, já se falava de um modelo misto de controle de constitucionalidade. E o que ocorreu? Adalto Lúcio Cardoso dizia, os senhores estão muito otimistas. Se nós aqui, no tribunal, estamos, de alguma forma, constrangidos, atemorizados, qual é o estado de alma, qual é o estado de espírito do juiz de primeiro grau? E aí nós temos, talvez, um dos momentos mais dramáticos já vividos por este tribunal. Adalto Lúcio Cardoso vai manifestando a sua verve, a sua irritação e sinaliza para os colegas que aquela talvez fosse a sua última sessão no tribunal. E disse que votaria vencido, que entendia que o procurador-geral tinha que ter submetido o pleito, talvez como uma ação declaratória de constitucionalidade, é uma antecipação dessa visão, ao Supremo
Tribunal Federal. Todo dia nós saímos daqui, presidente, um ou outro vencido, mas felizmente ou infelizmente decidimos continuar no tribunal. Adalto Luz Cardoso deixa o tribunal. Chego à universidade, presidente, em 1975. E foi o voto vencido mais efetivo que se tem, porque nós já discutíamos em sala de aula a necessidade de retirar do Procurador-Geral esse monopólio da ação, ou pensar fórmulas para obrigar o Procurador-Geral a arguir a inconstitucionalidade, ampliar a jurisdição constitucional. Essa é uma página digna do Supremo Tribunal Federal. E, claro, como nós sabemos, a resposta veio na Constituinte de 88. A amplitude do direito de propositura da ação direta de inconstitucionalidade permite que pretensões diversas de segmentos sociais expressivos, entidades de classe ou de grupos políticos, partidos políticos com representação em uma das casas do Congresso Nacional, que dispõe de legitimidade ativa, sejam submetidos ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle abstrato de normas e hoje ampliado com a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A presteza e a celeridade desse modelo processual, dotado inclusive da possibilidade de suspender imediatamente a eficácia do ato normativo questionado, mediante pedido de cautelar, constituem elemento explicativo de tal tendência. O desenho adotado pelo Constituinte de 87, 88, presidente, investiu inequivocamente no controle de constitucionalidade como mecanismo de estabilização institucional do país. Missão que foi desempenhada com muita altivez e responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em chave cooperativa com os demais poderes da República. Tome-se o exemplo do acordo firmado entre a União e os Estados no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25, pela qual este tribunal prestou inequívoca contribuição para que as unidades da Federação equacionassem um longo impasse que perdurava quanto à compensação financeira prevista em decorrência do fim da incidência do ICMS nas exportações, a célebre Lei Candir. Nesse mesmo espírito de cooperação, testemunham várias decisões lavradas, presidente, inclusive por Vossa Excelência, mas por vários colegas, no contexto da crise fiscal dos Estados, reconhecendo que, se não se estabelecessem limites para a oneração da fazenda estadual, nós teríamos o colapso de serviços óbvios prestados diretamente pelos Estados, pelas unidades federais. Digo isso, presidente, para sublinhar que, embora receba mais atenção a jurisprudência produzida no âmbito dos direitos e liberdades, questões relacionadas à liberdade de imprensa, à autonomia universitária, ao racismo, ao antissemitismo, à progressão de regime prisional, à fidelidade partidária e ao direito da minoria de requerer a instalação de comissões parlamentares de inquéritos, pesquisas com célula-tronco, também deve ser motivo de satisfação os inúmeros julgados deste Supremo, que somaram esforços para o aperfeiçoamento da governança administrativa e da governabilidade política do país. Tenho absoluta convicção de que nos próximos anos a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal continuará concentrada em temas relevantes. Um mundo cada vez mais diverso e plural demandará da jurisdição constitucional a reafirmação da normatividade de direitos fundamentais frente a maiorias eventuais. Não é difícil também vaticinar, presidente, que o tribunal será instado a se manifestar sobre o impacto da tecnologia da informação em face dos direitos fundamentais, à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade, especificamente no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelo Estado brasileiro. A questão ambiental, magnificamente tratada aqui em votos históricos da nossa eminente colega e relatora, ministra Carmen Lúcia, essa questão fundamental, inevitavelmente, a questão ambiental, inevitavelmente continuará nos visitando
considerada a crescente exigência internacional por desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento comprometido com as gerações futuras. Nosso colega e amigo, professor Canutilho, fala de um Estado de Direito de perfil ambiental. Não por último, a preservação da estabilidade democrática e das instituições políticas brasileiras, do seu aperfeiçoamento, bem como a manutenção de um bom ambiente de negócios, habitarão as ordens do dia. Quem acompanha a rotina do Supremo Tribunal Federal sabe da preocupação que nós temos manifestado com o crescimento econômico, com a necessidade de crescimento econômico, com a necessidade de um crescimento inclusivo. E por isso temos discutido uma série de medidas ou reformas ou chancelado fórmulas que levam ao desenvolvimento. Um país com as assimetrias que nós conhecemos, as assimetrias individuais, as assimetrias regionais, precisa ter um desenvolvimento equilibrado, mas também célere, porque é um instrumento de se fazer a necessária inclusão que traz paz social. Nem poderia ser diferente. Questões afetas a direitos fundamentais e ao bom funcionamento dos poderes compõem o leitmotiv de todo e qualquer tribunal que se ocupa principalmente da guarda da Constituição. Faço votos para que o Brasil continue nessa trilha proposta por Rui Barbosa na década de 1890 e que aos ministros do Supremo Tribunal Federal não falte a coragem e determinação necessárias para assentar o óbvio que nós temos reiterado cotidianamente. No Estado constitucional não existe soberano. O soberano é a Constituição. Gostaria de encerrar, presidente, fazendo um agradecimento a todos os colegas aqui presentes, com quem nós mantemos proveitosos diálogos e temos um contínuo aprendizado. E também com os colegas que tive a honra de conviver desde 2002, muitos já não estão no tribunal e alguns já se foram. Gostaria também, finalizando, presidente, de agradecer a minha mulher, que é um ponto forte de apoio, e aos meus 2 filhos, Laura e Francisco, com quem também hoje talvez mais aprendo do que ensino, e com quem dialogo constantemente. Presidente, como eu disse no início da minha fala, eu estou, por conta talvez até do tipo de perfil psicológico, do physique de rôle, muito mais adaptado à posição de quem deve e é criticado do que quem é elogiado. Por isso eu peço desculpa pela minha falta de jeito, mas eu gostaria de dizer que essas homenagens são marcas indeléveis na minha mente e no meu coração. Muito obrigado. Senhor presidente, eu sei que já encerrado o momento de cerimônia em homenagem ao ministro Gilmar Mendes pelos 20 anos, e a minha intervenção, embora não diga respeito diretamente a essa data e a esses 20 anos, eu não posso deixar, até porque, como ex-advogado-geral, hoje colega, o decano e o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também como advogado da União, que tomou posse lá em fevereiro de 2000, tendo como chefe da instituição o ministro Gilmar Mendes, me permita dizer que Vossa Excelência merece, sim, as homenagens, as mais devidas homenagens,
e não se acanhe por elas. Saiba que tem o reconhecimento não só dos demais colegas do Supremo Tribunal Federal, mas também de toda a sociedade e aqueles que buscam construir a democracia e, de modo específico, no âmbito do Supremo, a justiça constitucional. Vossa Excelência tem marcas profundas no Supremo Tribunal Federal, assim como deixou marcas profundas, positivas, na Advocacia Geral da União e, como bem disse o ministro Dias Toffoli, por onde passou na trajetória de sua vida. Mas o que me traz também a fazer essa fala é que nós não temos simplesmente motivos para celebrar os 20 anos do ministro Gilmar Mendes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, completou na data de ontem 40 anos de magistratura. No dia 21 de junho de 1982, Sua Excelência ingressava na magistratura brasileira como juiz de direito no estado do Rio de Janeiro. E eu me recordo de algumas conversas que tive já com Vossa Excelência, a importância da família e, de modo especial, do vosso pai, que foi marcante na mudança da trajetória de uma carreira privada para a carreira pública, o senhor Mendel Wolff Fux, que, muito grato ao país, à nação brasileira, pelo que havia feito, a ele, a sua esposa e aos seus filhos, via como um orgulho inestimável seu filho ingressar na carreira pública. E o fez inicialmente como promotor de justiça no estado do Rio de Janeiro e, na sequência, como magistrado, onde percorreu todos os postos da magistratura nacional. Foi juiz de direito, foi desembargador do Tribunal de Justiça, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, e me recordo no ano de 2005, quando conheci a capital federal, num curso na Advocacia Geral da União, tive a honra de conhecê-lo e presenciar a palestra, uma aula magna de Vossa Excelência. E, certamente, acompanhando a bela trajetória que Vossa Excelência tem trilhado na magistratura, como um verdadeiro sacerdócio. A minha palavra é de reconhecimento de 20 anos dedicados à magistratura, 20 anos dedicados à justiça e 40 anos dedicados à magistratura, 40 anos dedicados à justiça e 40 anos dedicados ao país. Vossa Excelência honra e é um símbolo da magistratura nacional, um exemplo para os novos juízes que vem certamente na história de Vossa Excelência, presidente Fux, um caminho a ser trilhado para alçar os mais altos cargos na magistratura nacional. Meus cumprimentos, minhas homenagens, assim como o ministro Gilmar Mendes tem legados importantes para o direito do Brasil e também do exterior, Vossa Excelência também o tem. E certamente um dos marcos na carreira de Vossa Excelência na área acadêmica e profissional é a presidência do grupo de juristas, da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil brasileiro. Então, muito daquilo que nós, não só no Supremo Tribunal Federal, mas no país todo, tem como ponto de estudo nas discussões perante o Judiciário é fruto das ideias, do trabalho, do esforço, não só do senhor, mas também, certamente, do tempo que foi dedicado a esse trabalho que supriu, talvez, momentos importantes junto à família. Então, sintam-se também homenageados os familiares, sua esposa, seus filhos, e, em meu nome, como ministro mais novo, mas certamente como todos os ministros da Suprema Corte, nossas mais sinceras felicitações e reconhecimento pelo trabalho, pela história, pelo caráter e ser humano, e também pelo jurista e magistrado que Vossa Excelência é. Meu muito obrigado, desejo ainda
anos de muita saúde, que Deus assim lhe conceda, levando à frente os ideais da justiça e da magistratura no nosso país. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Queria agradecer à Corte essa homenagem feita por meio do ministro André Mendonça, que invocou aqui talvez a origem da minha presença aqui. Duas coisas importantes. Primeiro, analisando a vida do meu pai como egresso de perseguição nazista e que não podia realizar seus próprios sonhos, eu procurei realizá-los. Sem nenhum traço de maturidade, tudo que eu procurei fazer de bom na minha vida foi uma homenagem ao meu pai. Em segundo lugar, eu aprendi na magistratura, que ontem completei 40 anos, que um juiz tem de ter nobreza de caráter, independência olímpica, um conhecimento enciclopédico, tolerar a verdade alheia e carregar no coração o senso de justiça e caridade. Ele não foi juiz, mas foi isso que ele me ensinou. Então, eu dedico a ele esse momento, dos 40 anos da magistratura, que ele me pediu que, enquanto eu tivesse saúde, eu servisse ao meu país. E eu, assim, tenho feito, me emociono com essa lembrança de Vossa Excelência e digo que o prêmio maior está exatamente em ter conquistado, em sendo juiz de carreira, uma cadeira na Suprema Corte, a presidência da Corte, e ter podido conviver com colegas de tamanha envergadura moral, cultural e humana. E nós sempre nos inspiramos. Me inspirei em todos os ministros do Supremo e essa homenagem hoje ao ministro Gilmar Mendes é decorrente dessas inspirações. Procurei fazer a melhor homenagem que se pode fazer ao ministro Supremo. Todas essas iniciativas, vídeos, história, para marcar a presença. Um dia nós tivemos um dissenso num debate no TSE e eu disse, todo Tribunal Supremo tem de ter um Gilmar Mendes. E nós temos dissenso, não temos discórdia e veja a coincidência do mundo, né? Hoje temos um momento feliz na mesma data, porque o tempo é sábio e ele sabe que não pode separar aquilo que é inseparável. Então, muito obrigado também aos meus colegas de corte e a Vossa Excelência, e que Deus continue nos protegendo nessa missão tão árdua, que é manter a rigidez das instituições, lutar pela vida das pessoas que sofrem, a esperança das pessoas que intentam viver e, acima de tudo, lutar pelo nosso Estado democrático de direito, qualquer que seja o esforço que devamos fazer. Muito obrigado. Quem dera vivêssemos só de homenagem. Temos aqui uma ação direta de constitucionalidade com 2 sustentações orais. Acho que o mais prudente, depois desse momento de emoção, é nós respirarmos e vamos voltar no segundo tempo para fazer o pregão da ação direta, as sustentações e os votos. Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.